Somos alunas do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Estamos cursando a disciplina de Estruturas Algébricas 2. Neste vídeo, faremos um estudo sobre classes de equivalência e partições. Vem com a gente! Um dos conceitos mais primitivos da humanidade é o conceito de igualdade. Desde criança, sabemos afirmar quando dois elementos são iguais ou não. Mas quando começamos a estudar teoria dos conjuntos, tal conceito tão elementar parece mais complexo. Agora vejamos quais as principais propriedades da relação de igualdade entre dois objetos matemáticos. Todo objeto é igual a si mesmo. Reflexividade. Se um objeto é igual ao outro, o outro é igual ao primeiro. Simetria. Se dois objetos são iguais a um terceiro, eles são iguais entre si. Transitividade. Na matemática, as relações que possuem essas três propriedades são chamadas de relações de equivalência. Assim, podemos definir relação de equivalência como uma relação sobre o conjunto A, que é simétrica, reflexiva e transitiva. Agora que já relembramos o que é relação de equivalência, vamos ao nosso assunto principal, que é classes de equivalência. Toda vez que definimos uma relação de equivalência, imediatamente estamos dividindo o domínio da relação. Em cada subconjunto, temos todos os elementos do conjunto que são equivalentes entre si. Em símbolo temos: classe de X é o conjunto de todos os elementos Y pertencentes ao domínio da relação, tal que Y está relacionado com X. Estas classes são o que chamamos de classes de equivalência. Nelas, ninguém é equivalente a ninguém de outra classe e todos são equivalentes entre si. Vejamos um exemplo de classes de equivalência. Seja o conjunto dos números inteiros em relação dos números que são congruentes módulo 5 nele definido. Determinemos as classes de equivalência em que todos os elementos possuem o mesmo resto. Classe dos elementos que deixam resto zero. E assim podemos definir as demais classes. Perceba que a classe 5 é equivalente à classe 0, já que ambas possuem os mesmos elementos. Note também que as 5 classes descritas descrevem todo o conjunto dos inteiros. Portanto, uma partição do conjunto será. Assim, as classes de equivalência são subconjuntos do nosso domínio que satisfazem as seguintes condições. Todos os elementos do domínio pertencem a pelo menos um dos subconjuntos. Nenhum elemento do domínio pertence a mais do que um dos subconjuntos. Qualquer conjunto de subconjuntos que cumpra essas duas condições é chamado de partição. Segue então que qualquer equivalência está associada a uma partição formada por suas classes de equivalência. Ainda, seja uma partição qualquer de um conjunto A, então existe uma relação R de equivalência sobre A que descreve esta partição. Cada vez que definimos uma partição, definimos o seu conjunto quociente, que nada mais é do que o conjunto dos diferentes subconjuntos da partição. No nosso exemplo, temos o conjunto quociente em Z sobre a relação de congruência módulo 5, que é o conjunto das classes de equivalência desta relação. 0, 1, 2, 3, 4. Agora imaginemos o conjunto C formado por todos os cidadãos cearenses e a relação X está relacionada com Y se X pertence à mesma cidade que Y. Esta relação é de equivalência e podemos agrupar seus elementos juntando todos os moradores de uma mesma cidade. Mas se optarmos por partir do conjunto C em classes, tais que Se X e Y pertencem a esta classe, X nasceu no mesmo ano que Y ou X mora na mesma cidade que Y. Teremos casos onde haverá interseção, por exemplo, nas classes Sobral, 1985 e Varjota, 1985, apresentarão interseção. Portanto, essas classes não formarão uma partição do conjunto de todos os cidadãos cearenses. Vamos então relembrar o que aprendemos. Existem objetos matemáticos que não são facilmente encontrados em nosso cotidiano. Os conjuntos são exemplos deles. Entretanto, o estudo de tais objetos nos permite melhorar as nossas percepções naturais. Basta observarmos o caso da igualdade. O que parecia ser algo tão primitivo merece um pouco mais de atenção. Para a matemática, um objeto só será igual a ele mesmo.
Então, quando definimos equivalência, estamos nos referindo apenas a uma característica do objeto, ou seja, um determinado elemento será equivalente a outro com relação a uma característica. E assim, quando agrupamos todos os objetos que são equivalentes com relação a esta característica, temos a nossa classe de equivalência. A junção destas classes, que é a partição do conjunto, pode se dar de diversas formas. Basta observarmos diferentes relações de equivalência sobre este conjunto. Esperamos que essa produção tenha ajudado na sua compreensão sobre classes de equivalência e partições. Por hoje é só. Obrigada e bons estudos. Tchau!